Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Birajara Casado. Você está aqui para discutir comigo sobre os futuros concursos da Advocacia Geral da União ou um novo concurso da Advocacia Geral da União, desde que acabaram as últimas provas dos concursos da Advocacia Geral da União. O pessoal me pergunta de forma reiterada, toda semana, quase todo dia, na verdade, sobre quando teremos um novo concurso para a AGU. Aí, aqui existem muitas opiniões. O objetivo aqui não é falar sobre necessariamente opinião, mas sobre fatos, ok? Tem muita opinião, tem gente que acha que só vai ter concurso da AGU daqui de novo a 8 anos, tem gente que acha que só vai ter concurso da AGU daqui novamente a somente 4, 5 anos e assim sucessivamente. Aqui tem opinião para todo lado. O objetivo do vídeo não é tratar de opiniões, o objetivo do vídeo é tratar de fatos e, associado à minha experiência, o que eu espero em termos de novos concursos da Advocacia Geral da União. Eu estou aqui para te dizer o que eu sei hoje sobre essa temática, sobre essa situação e se vale a pena ou não investir aí, nesse caso, na sua preparação em termos de foco, pensando em concursos da Advocacia Geral da União no futuro. Bom, rapidamente, eu preciso te dizer acerca dos últimos concursos. Os últimos concursos da AGU, nós tivemos 3 concursos recentemente, Procurador Federal, Procurador da Fazenda e Advogado da União, mostraram que as coisas não andam fáceis para quem quer passar nos concursos da Advocacia Geral da União. Ah, professor, mas eu vi gente aprovada nos 3 concursos, como assim não andam fáceis? Ah, a pessoa aprovada nos 3 concursos, ela tem nível para passar nos 3 concursos e, portanto, ao atingir esse nível, ela vai passar em 3, se tivesse 4, passaria 5, 6, 7, 10 concursos da AGU, essa pessoa passaria em 10 concursos da AGU, encarrilhados um atrás do outro, porque atingiu o nível para passar nessas provas. Mas atingir esse nível não é fácil. Então, não é fácil passar nos concursos da Advocacia Geral da União, as provas objetivas, subjetivas, especialmente também as provas orais, provaram que as coisas não estão para brincadeira em termos de absorver conteúdo jurídico, pensar como advogado público federal, entender o funcionamento da AGU, tanto interna, naquilo que é cobrado no edital, quanto externamente, naquilo que também é cobrado em termos de atuação de representação da União, seja por meio de advogados da União, procurador da Fazenda, ou de representação da administração indireta por meio de procuradores federais. A coisa não anda fácil para quem quer passar na AGU, porque é preciso ter conhecimento específico para tanto. Algumas provas objetivas elas não cobraram tanto isso, mas nós vimos sim nas provas subjetivas e também nas provas orais conhecimento que exige aí cabeça de procurador adequada à situação do direito federal em juízo e, portanto, nesse caso, pensando como advogado público federal, enfrentando questionamentos e resolvendo principalmente esses questionamentos. Então, se você pensa e tenta passar nos próximos concursos da AGU, a recomendação é a mesma de sempre: estude, mas estude de forma específica, estude pensando nessa prova, estude pensando na Advocacia Geral da União e, nesse caso, forme a sua cabeça de procurador, de advogado público federal, muito antes da prova, porque isso define efetivamente aqueles que vão se dar muito bem nessas provas e, portanto, passar eventualmente nas vagas do edital, adquirindo aí direito subjetivo à nomeação. Então, eu estou aqui para falar sobre o novo concurso da AGU. Depois a gente pode ter um vídeo sobre como se preparar para o novo concurso da Advocacia Geral da União. Se você quer um vídeo aí sobre como se preparar para o novo concurso da Advocacia Geral da União, deixa aqui nos comentários para eu saber se existe demanda para esse vídeo, a fim de que eu possa efetivamente te dizer quais foram todas as impressões, e aí todas sem exceção, acerca das provas da AGU e como efetivamente enfrentar isso no futuro muito próximo em termos de concursos e aí da AGU, ok? Muito bem. Estamos, portanto, agora no tema novo concurso da Advocacia Geral da União. Primeiro, eu deixo de fora aqui na minha análise o concurso da Procuradoria Geral do Banco Central. A PG Bacen, tudo indica, vai ter seu concurso aí no próximo ano, 2024. Eu não tenho maiores informações sobre esse edital, então as coisas meio que esfriaram, tudo indica que esse edital fica para 2024, Procuradoria-Geral do Banco Central, porque das carreiras da AGU foi o único concurso que ainda não teve edital publicado depois da seca dos concursos da Advocacia Geral da União. Então, primeiro aspecto, eu deixo de fora aqui a análise da PG Bacen. Mas vamos analisar, então, como anda
um novo concurso da Advocacia Geral da União, se é que a gente pode dizer assim. Primeiro, os concursos atuais eles têm validade de 1 ano, prorrogado por 1 ano, e essa validade começa a partir da homologação do resultado final. Então, no momento em que eu gravo esse vídeo, dia 27 de novembro de 2023, nós não temos ainda a homologação do resultado final de nenhum dos concursos da AGU, nem de Procurador Federal, nem de Procurador da Fazenda, nem de Advogado da União, razão pela qual esse prazo aí de 2 anos, 1 ano prorrogável por mais 1, ainda sequer começou a contar. Então, não temos ainda o prazo de validade do concurso em andamento. Nós temos o concurso, na verdade, em andamento e não o seu encerramento, o que, nesse caso, denuncia, a partir do edital, o início da contagem do seu prazo de validade, ou seja, até quando esse concurso é válido. Mas isso não é um aspecto que você deva se preocupar tanto, nem esse é o aspecto principal para saber quando nós teremos um futuro concurso da Advocacia Geral da União, na minha visão. O que, na verdade, importa agora é acompanhar a nomeação dos aprovados. É isso que importa. No momento em que a Advocacia Geral da União ela começar a nomear os aprovados, é preciso acompanhar a velocidade dessa nomeação, levando em consideração que existe um grupo de pessoas que tem direito subjetivo à nomeação. Existiram lá no edital dos 3 concursos 100 vagas espalhadas aí por listas, lista geral, pessoas com deficiência e pessoas negras. Então, essas listas somadas têm 100 vagas para nomeação e, portanto, essas pessoas têm direito subjetivo à nomeação. Mas a nomeação dos aprovados, a velocidade dessa nomeação, é o que vai delimitar efetivamente quando nós teremos um próximo concurso da Advocacia Geral da União. Essa nomeação dos aprovados congelar, então sim, nós teremos problemas em relação a tempo acerca de um novo concurso da Advocacia Geral da União. Então, veja, é a velocidade da nomeação dos aprovados que delimita, na minha visão, se nós teremos em breve um próximo concurso da Advocacia Geral da União. Mas o que nós temos hoje, então, isso são fatos, isso não é, digamos, achismo, não é, digamos, opinião. Eu estou tratando de fatos. Primeiro, nós temos as vagas do edital. Então, 100 vagas em cada edital, direito subjetivo à nomeação. Existe um pedido do Advogado-Geral da União para nomeação de mais 100. Então, você pega as vagas do edital e existe um pedido do Advogado-Geral da União para nomeação de mais 100 vagas em cada carreira. Então, não há nada absolutamente certo de nomear 200. Algumas pessoas têm dito, eu tenho ouvido falar que existe certeza de que já no primeiro anexo serão nomeados 200 aprovados em cada concurso. Não, isso não é necessariamente uma verdade absoluta. O conhecimento que eu tenho acerca do fato é que o Advogado-Geral da União pediu mais 100 cargos em cada carreira, pediu em termos orçamentários, mais 100 cargos em cada carreira, para que haja aí uma nomeação de 200 aprovados em cada lista, no que diz respeito efetivamente à primeira nomeação. Mas isso não é certeza, o que há é um pedido. Então você, já aprovado em uma das listas, ou 2 ou 3 listas da Advocacia Geral da União, fique ligado no sentido de que hoje, no momento em que eu gravo esse vídeo, a única certeza que nós temos é do direito subjetivo à nomeação das pessoas que estão, nesse caso, aprovadas dentro do número de vagas. Então, existe o número de vagas do edital, existe um pedido ainda não aprovado de nomeação de mais 100, então esse é o fato hoje que temos, e existem as associações aí, tanto dos advogados da União, quanto dos procuradores federais, quanto dos procuradores da Fazenda, lembrando a administração e, portanto, a AGU, constantemente e incansavelmente, que existe necessidade de nomeação de todos os aprovados nas listas de aprovação dos concursos da Advocacia Geral da União. Esse é o panorama que nós temos hoje em termos de fatos, ok? Então, vamos lá, adiantando a nossa análise. Os aprovados, eles não suprem a necessidade das carreiras, isso também é um fato. Você vai me perguntar, professor, foram aprovados aí, e aí eu não vou tratar aqui de número de aprovados, porque esse número não é verdadeiro, não é real. Eu vou te explicar por quê. Existe uma quantidade de aprovados em advogado da União, outra procurador federal, outra procurador da Fazenda. O número de aprovados supre a necessidade das carreiras da Advocacia Geral da União em termos de cargos vagos hoje? Não supre. Então, não há, nesse caso, a Procuradoria da Fazenda Nacional talvez seja a que mais se aproxima em termos de suprir a necessidade dos cargos, mas nenhuma das listas supre efetivamente a necessidade das carreiras em termos de candidatos aprovados, em termos de número, se você pegar o número de aprovados e o número de cargos vagos existentes em cada carreira na atualidade.
E um outro problema que a AGU vai enfrentar, na verdade sempre enfrentou, é que nas listas de aprovados, todas as vezes que a AGU faz concurso, 2 ou 3 concursos simultâneos, nós tivemos aí ultimamente 3 concursos simultâneos, todas as vezes que a AGU faz concursos simultâneos ou próximos, ela sofre com uma coisa chamada o seguinte: existem muitas pessoas aprovadas em 2 listas ou 3 listas dos concursos da AGU, mas obviamente essa pessoa só vai poder ocupar um único cargo. Então, esse nome que encontra-se replicado em 2 ou 3 listas, ele só pode ocupar um cargo da Advocacia Geral da União. Sendo assim, a quantidade de aprovados nas listas nem é a quantidade real que cada carreira vai receber se ela nomear todos os aprovados nos concursos da Advocacia Geral da União, ou seja, se cada carreira nomear todos os aprovados da sua lista, não é aquele número real que efetivamente ela vai receber de advogados públicos para enfrentar os processos, seja para a União, seja para a sua administração indireta. Então, veja, tudo isso são fatos. Então, só posso contar hoje com vagas do edital, existe pedido do AGU para nomeação de mais 100, as associações lembram a administração diuturnamente da necessidade de nomeação dos colegas aprovados, advogados públicos federais ou futuros advogados públicos federais. Os aprovados não suprem a necessidade das carreiras, a que mais se aproxima é a Procuradoria da Fazenda Nacional, mas nem isso supre, e muitos aprovados, muitos aprovados em um concurso estão aprovados em outro ou nos 3, ou seja, muitos aprovados estão em 2 ou 3 listas, então aquele número total de aprovados da carreira não é um número real. Muito bem, o que minha experiência diz em relação ao que nós vamos ter acerca de um novo ou futuro concurso da Advocacia Geral da União? Vamos lá, de novo, acerca dos fatos. Primeiro, nós temos quase uma década sem reposição de colegas. Estamos no ano de 2023, espera-se que os novos colegas advogados da União, por exemplo, aqueles que eu tenho informação mais direta porque sou da carreira, espera-se que essa galera esteja nomeada no meio do ano que vem, ou pelo menos depois do curso de formação consiga chegar às unidades no meio do ano que vem. Pelo menos é isso que eu escuto de forma extraoficialmente nos corredores. Então, veja, nós teremos nomeação ou reposição de colegas somente em 2024. Então, é quase uma década, levando em consideração as 3 carreiras da AGU, sem reposição de colegas. Então, nesse caso, nós temos muita reposição a fazer se nós quisermos, enquanto instituição, continuar crescendo. Então, veja, segundo minha experiência, nós temos esse fato: uma década sem reposição de colegas, então existem unidades que estão efetivamente precisando muito de material humano, de advogado público federal, para continuar efetivamente fazendo um trabalho de representação judicial e extrajudicial da União ou da administração indireta, que seja um trabalho plausível em termos de alcançar os objetivos da instituição. Então, uma década praticamente sem reposição de colegas é muito tempo. Muitos colegas e colegas que estão na ativa estão recebendo abono de permanência, portanto, estão às portas da aposentadoria. Então, nesse caso, nós temos muitos colegas que estão para sair da instituição em termos de aposentadoria, razão pela qual a administração precisa ficar ligada também na futura reposição desses colegas. A administração não pode se dar ao luxo de repente, ser surpreendida pela aposentadoria de muitos colegas sem que haja um plano de reposição, um plano de reposição desse material humano em relação a mais essa perda. Se a Advocacia Geral da União quiser continuar crescendo em importância, ela precisa reforçar os seus quadros. Então, isso é uma verdade, e nesse caso, pensando na eficiência da instituição, nós temos líderes que pensam nisso todos os dias. Então, também é um fato. Se a Advocacia Geral da União, que tem se destacado enquanto instituição, enquanto advocacia de Estado, no que diz respeito à política pública, no que diz respeito a assessoramento do Poder Executivo, no que diz respeito à sua atuação judicial e extrajudicial, se ela quiser continuar crescendo em importância, ela não pode abrir mão do seu valor imediato, que é a atuação por meio dos seus advogados públicos federais. Então, a importância da AGU também está na mente da administração. E nós temos demandas que só crescem. Nós temos demandas, enquanto advogados públicos federais, que só crescem. E para efetivamente a instituição estar devidamente estruturada para o enfrentamento dessas demandas, ela precisa de material humano, ela precisa de reposição de material humano. Então, veja, a minha experiência diz que, somados esses fatos aqui a esses fatos aqui,
nós teremos, sim, nesses concursos da Advocacia Geral da União, e digo isso no dia 27 de novembro de 2023, o chamamento, a nomeação de todos os aprovados. Então, é o que penso que pode e deve acontecer, porque historicamente isso vem acontecendo nos concursos da Advocacia Geral da União, mesmo quando tínhamos lá concursos consecutivos, ou seja, ano sim, ano não, havia concurso da Advocacia Geral da União. Imagine agora, penso eu, enquanto temos uma defasagem de praticamente 10 anos sem reposição de colegas, nesse caso, nós teremos sim a nomeação de todos os aprovados nas listas de advogado da União, procurador federal e procurador da Fazenda. É o que vejo, é o cenário que encaro, é o cenário que entendo plausível hoje. E aí, se essas vagas elas forem nomeadas com certa velocidade, então nós teremos então aí o cenário esquentando para um novo concurso da Advocacia Geral da União. Se essas vagas elas forem nomeadas de forma a passos de tartaruga, então você tem que esperar um pouco para um novo concurso da Advocacia Geral da União. Mas minha experiência diz que, por conta de todos esses fatos que eu apresentei para você, apresentei e analisei os fatos, penso que a Advocacia Pública Federal vai paulatinamente e sem demora nomear os aprovados nas listas de advogado da União, procurador federal e procurador da Fazenda, fazendo com que nós estejamos cada vez mais perto de um novo concurso da Advocacia Geral da União. E penso, obrigatoriamente, que isso vai ser feito, deve ser feito, antes do prazo final de validade do concurso ou dos concursos de advogado da União, procurador federal e procurador da Fazenda. Então, eu imagino que sim, nós temos cenário para pensar em concurso da Advocacia Geral da União no futuro próximo, e quando falo futuro próximo, falo em 2 anos e meio, no máximo 3 anos, no que diz respeito a uma nova prova para a Advocacia Geral da União. 2 anos e meio, 3 anos, é o cenário que imagino hoje existir para uma futura prova da Advocacia Geral da União. O que pode acontecer também é que, veja, não imagino que esse cenário que nós acabamos de ter vai continuar se repetindo, ou seja, os concursos da AGU saírem na tríade advogado da União, procurador federal, procurador da Fazenda. Pode acontecer nesse caso que uma determinada carreira tenha mais pedidos de aposentadoria do que outro e, nesse caso, rode sua lista um pouco mais rapidamente, e aí nós vamos ter um outro concurso da Advocacia Geral da União, até um pouco antes desse prazo que eu imagino ser possível, pensando efetivamente em que determinada carreira está se ajeitando em termos de reposição de colegas. Não imagino que haverá daqui a 2 anos e meio, 3, novamente a tríade. Penso que vai sair um concurso, depois de um ano outro concurso, depois de um ano outro concurso, até que efetivamente pode acontecer de estabelecermos aquilo que acontecia no passado, ou seja, um concurso da AGU aí a cada 1 ano e meio, 2, ou seja, o concurso da AGU sendo um concurso de repetição no tempo, de forma que é possível se preparar contando com o acontecimento dessa prova. Tudo depende de vontade política, obviamente, tudo depende de como a instituição ela vai encarar essa lista de aprovados, mas os fatos que nós temos hoje, no dia 27 de novembro de 2023, é esse aí. Então, se você tem, nesse caso, o interesse de se tornar advogado público federal, eu penso que sim, você deve começar a considerar uma preparação que envolva aí o estudo do direito federal, que envolva a Advocacia Geral da União e que envolva as especificidades do que foram os concursos de advogado da União, procurador federal e procurador da Fazenda, que recentemente aconteceram. Ou seja, é bom pegar esses editais como base e começar a mastigá-los. Como existe aí um tempo considerável e há possibilidade do desenvolvimento, sim, de uma estratégia no curso de um tempo que permita se preparar até com certa calma, eu recomendo que você faça isso desde já. Eu tenho inúmeros alunos aprovados nesses 3 concursos de advogado da União, procurador federal e procurador da Fazenda, alguns deles, e nesse caso, alguns em termos de muitos também, ou seja, muitos alunos estão aprovados agora nos concursos da AGU, porque eu tive a oportunidade de dizer em determinado momento que eles focassem na Advocacia Geral da União, fechassem os ouvidos para alguns editais que estão saindo, justamente porque não havia ainda conteúdo jurídico absorvido para enfrentar esses editais com dignidade intelectual, ou seja, com chances reais de aprovação, e que fizessem efetivamente uma preparação voltada para a Advocacia Geral da União, e muitos desses alunos estão aprovados em 2 listas, 3 listas da Advocacia Geral da União, ou pelo menos uma lista, um cargo, um concurso da Advocacia Geral da União,
todos os que focaram e foram meus alunos, acompanhados ou simplesmente a partir de conselhos ministrados no curso da preparação, estão aprovados em uma das listas da Advocacia Geral da União. E existe também uma ABED federal muito grande, gigante, na verdade, de pessoas boas que não conseguiram aprovação em nenhuma das carreiras da Advocacia Geral da União, e isso, nesse caso, demonstra que todo cuidado com os próximos concursos da AGU é pouco. Então, sim, penso que sim, um novo concurso da Advocacia Geral da União é viável, tão logo finalizado o prazo de validade dos concursos em andamento, para que você efetivamente possa sonhar em se tornar advogado público federal. E como nós não temos efetivamente um edital de imediato, nós temos um tempo considerável, é possível, inclusive, iniciar uma preparação focada para que você chegue no próximo concurso da Advocacia Geral da União e consiga passar sem maiores dificuldades, como aconteceu com tantas pessoas nesses 3 concursos da Advocacia Geral da União. Então, tá aí, resolvi gravar o vídeo para responder a tantas pessoas que me perguntam sobre o futuro dos concursos da Advocacia Geral da União, analisei os fatos e te disse o que minha experiência revela, levando em consideração tudo aquilo que acontece na Advocacia Geral da União e nos seus concursos em termos efetivos de preparação e de possibilidade de edital. Muito bem, diga aí nos comentários se você tem interesse em um vídeo que explique como passar no próximo concurso da Advocacia Geral da União, levando em consideração tudo o que aconteceu nas últimas 3 provas. Se tiver demanda, eu gravo um vídeo desse para que você possa se ligar nas dicas importantes. Muita coisa nesses concursos foram reveladas em termos de preparação. E aí existe também de minha parte, efetivamente, uma adaptação de toda a preparação que eu tenho para os meus alunos da Advocacia Geral da União, alunos que eu acompanho aqui no mentoring individualizado ou alunos que simplesmente eu acompanho nos cursos da escola, seja mentoring, seja segunda fase, a partir de dicas pontuais. É isso, esse é o cenário hoje, espero ter te ajudado. Ao sinal de qualquer mudança de cenário, eu volto com um novo vídeo te explicando então os próximos passos dos novos concursos da Advocacia Geral da União. Muito obrigado pela sua atenção, forte abraço e até os nossos próximos encontros.